Vamos lá para mais uma rodada no Cartola FC. Sexta rodada, você sabe que aqui não tem enrolação, então vamos começar com o nosso ataque? Por favor, te inscreve e deixa o like aí para ajudar a gente. E eu vou começar com o Hulk. Gente, eu pensei, eu tava em dúvida, mas não, tá? O Hulk vai ter que ser meu camisa 9. Vai ter que ser meu atacante. Porque assim, ó, primeiro que ele precisa de 4.83 para valorizar. E a gente sabe que o Hulk sempre é um jogador de média básica. Tá? Esse ano ele não tá mostrando, esse ano ele não tá legal, eu concordo com vocês, mas assim, é um jogador muito bom pra Cartola, tá? E eu ainda não perdi as esperanças no Hulk, tá? Então assim, acho que agora contra o Mirassol, o Galo precisando da vitória, acho que tem tudo aí pro Hulk mostrar um serviço, pro Hulk fazer um gol, para deixar uma assistência e pontuar muito bem, valorizar. E olha, eu recomendo até como capitão, tá? Eu recomendo até como capitão, pessoal. Porque assim, o Mirassol tem uma defesa muito frágil, toma muitos gols, então assim, podem confiar em mim. Vai de Hulk nessa rodada que pra mim é um dos melhores atacantes. E o Wesley e Caio Jorge aqui na minha linha de frente. É muito mais pela média básica do que jogadores que fazem gols, jogadores que participam, sabe? O Caio Jorge pode até deixar gols em relação ao Wesley, que não tem nenhum gol no campeonato, mas assim, são dois jogadores que pontuam sem gol e sem assistência, tá? Eles precisam de 8.3 o Wesley para valorizar e o Caio Jorge 7.03. Então assim, dá para valorizar ainda, tá? Eu recomendo ainda um Estevão, porque eu acredito que o Palmeiras franco favorito contra o Bahia, que vai com as reservas, tá? O Bahia tá poupando, pensando em Copas. O Bahia vai fazer um campeonato estável, tá? Vai ficar ali em oitavo, nono. O Bahia tem um bom time, tem um bom elenco, né? E aqui, ó, eu até recomendo o Estevão como reserva de luxo, tá? E também tem o Guilherme como reserva de luxo, porém eu tô com uma dúvida no Guilherme. Sabe por quê, gente? O Guilherme, ele tá sendo muito criticado pela torcida e muita gente quer ele no banco do Santos. Então assim, eu ainda realmente não sei se ele vai ser o titular. E se ele não for titular, eu não vou arriscar. Então eu tô indo de Estevão, que também é uma ótima pra rodada. Olha só, meu ataque é muito bom, pensando em pontuação, pensando em valorização também. É um dos melhores, tá? O Estevão também precisa de pouco pra valorizar. Eu não sei quanto que o Estevão precisa pra valorizar, só deixa eu confirmar aqui pra ajudar você. 5.26. Então, pra atacante aí, é super... É tranquilo. Não digo tranquilo, mas é normal. É comum a gente ver jogadores pontuando aí mais de 5 pontos, tá? Aqui, ó, a Arrascaeta é muito boa para rodada. Gente, tem um confronto difícil contra o Corinthians. Eu vi ontem o jogo do Corinthians. É um time limitado, tá? Sofreu para ganhar do Racing. Porém, o Corinthians tem bons jogadores, como o Memphis Depay, tem o Yuri Alberto, tem o Carrillo, que pra mim joga muita bola. Então, assim, é um time enjoado. Tá? É um time limitado, tá? Não digo que é o melhor time do Brasil, mas é um time enjoado, é um time chato. E aqui duas torcidas fanáticas, duas torcidas que apoiam. Cara, eu gosto muito, tá? Tanto de Flamengo como de Corinthians. Então, assim, aqui é um jogo aberto. O Flamengo é favorito? Claro que é favorito, porque é o jogo no Maracanã. Mas se fosse lá na Arena Corinthians, também ia ser parelho o jogo, tá? Então aqui, ó, é jogo truncado, jogo difícil, mas o Arrascaeta, ele tem um histórico pra Cartola muito bom. Então eu vou estar confiando nisso nele. E Matheus Pereira pela média básica, porque ele não tem gol, não tem assistência e ainda assim ele pontua muito bem. Só que ele precisa de 10.92 para valorizar, tá salgadinho. Gente, ao contrário do que muita gente fala aí, o Alan Patrick eu não considero boa. Primeiro que o Inter, ele não tá numa sequência boa, tá? O Inter vem numa sequência de jogos aí, 4 jogos sem vitória. E não enfrentou times, olha lá essas coisas, tá? Enfrentaram times bem comuns, como o Nacional do Uruguai, enfrentou o Grêmio, que eu sou gremista, cara. O Grêmio, eu não sei como é que o Inter não ganhou o Grenal. E assim, o Inter só não perdeu porque teve um pênalti que o juiz não deu. Um pênalti claro que todo o Brasil viu. Então assim, o Inter não é mais o time aquele do ano passado que encantava, que ficou 15 jogos sem perder, né? O Inter tá mal e o Alan Patrick é muito dependente do gol e da assistência. E ele precisa muito do pênalti, tá? Se você for ver aí os últimos 10 gols do Alan Patrick, 8 foram de pênalti. 8 de pênalti.
Será que vai ter pênalti aqui? Olha, é muito difícil ter um pênalti, entendeu? É difícil ter pênalti no jogo, gente. Não é fácil ter um pênalti no jogo. Então, assim, depender do pênalti, eu acho muito arriscado. Então, vou recomendar outros bons jogadores, tá? Tem o Mateuzinho, que aqui eu recomendo demais o Mateuzinho. Jogador que enfrenta o meu time, enfrenta o Grêmio, mas ele tem média básica, pessoal. Tem média básica. Bota isso na tua cabeça. Cartola é média básica, não é a qualidade do jogador. Não é que eu não acho o Alan Patrick bom. Cara, eu acho o Alan Patrick muito bom jogador. Joga demais, joga de terno. Só que pra Cartola não serve, entendeu? Porque ele não tem desarmes, porque ele não participa muito dos scouts do Cartola, entendeu? É isso que eu quero passar pra vocês. Não tô dizendo que ele é ruim, jamais, tá? O Mateuzinho já não, ele tem uma média sem gol, sem assistência, ele pontua bem, tá? Eu prefiro jogadores assim, ó, Vila Sante. Pô, olha que interessante, cara. E esse jogo aqui é um jogo aberto. Vitória e Grêmio é um jogo de gols, tá? Eu vejo um jogo muito aberto aqui. Então aqui, ó, acho que o Vila Sante também pode ser boa, porque ele não tem gol, não tem assistência e, ó, tem 21 desarmes, média de 4 por jogo, né? Ele é um jogador que pode deixar um golzinho, pode deixar uma assistência. Olha aí, ó, pode ser uma boa. Eu não considero o Felipe Coutinho uma boa, não considero o Scarpa uma boa, que não tá bem. O Gerson não vejo jogador pra Cartola. Savarino pode ser um bom coringa, mas não é uma das melhores opções. Eu gosto muito, gente, do Gabriel Bom Tempo, tá? Como eu falei, é um jogador de média básica e eu sou apaixonado por jogadores assim, né? 5 jogos, 13 desarmes, ele chega na frente, ele... Cara, jogador bom pra Cartola é isso, tá? Que pontua sem gol, sem assistência e que tu vai ter no time um cara de confiança, sabe? E aqui, ó, Felipe Anderson também recomendo muito, tá muito bem agora, tá tendo uma sequência positiva no Palmeiras, né? Fez uma primeira rodada mal, mas agora conseguiu equilibrar. Bruno Henrique nem pensar, tá? Nem pensar. Esse jogador não é pra Cartola, venho falando isso o tempo todo. Hohlheiser não é pra Cartola. O Rubens, cara, o Rubens é muito interessante porque ele deixa muito desarmes, tá, pessoal? Então aqui pode ser um bom coringa, se deixar um gol, uma assistência aí, você que tem pouco dinheiro, ó, boa opção, tá? Tá na minha recomendação sim. Emmanuel Martinez pode ser uma boa. Cadê o Sérgio Oliveira que eu não vi aqui, ó? Sumiu, né? Sumiu dos prováveis, a gente tem que ficar ligado, também é uma boa. E o Lucas Sacha também sumiu dos prováveis, a gente tem que ficar ligado, tá? Então eu estarei indo com o Gabriel Bom Tempo, mas aí fica aí a dica de outros jogadores aí, tá, pessoal? Fica aí o Lucas Sacha tá aqui. Eu vou estar indo de Lucas Sacha, tá? O Lucas Sacha, eu prefiro ele porque ele tem mais desarmes, tem média de 5 desarmes por jogo e ele, para valorizar, precisa de 5,77 e o nosso Gabriel Bom Tempo precisa de 4,60, mesma coisa. Acho que os dois podem valorizar. Se você precisa de cartoleta aí, eu recomendo aí um meio campo, Lucas Sacha, Gabriel Bom Tempo e Arrascaeta, pode ser uma boa. Ou tira o Arrascaeta, bota aí um baratinho como o Rubens. Se você precisa de cartoleta, gente, é isso, tá? Não adianta tu colocar jogadores caros e que precisam de muitos pontos para valorizar, não. Se você tá mal, cara, ainda é o início do campeonato, depois a gente busca. Imagina tu chegar na 32ª rodada sem dinheiro, daí tu vai ter que sempre escalar bagre toda a rodada. Então vamos aumentar o teu orçamento agora, vamos sofrer agora para depois a gente sorrir, né? Chora agora, ri depois, né? Já dizia o ditado. Então assim, pessoal, a gente tem que fazer sacrifício. Se tu tá mal de cartoleta, se você não tem pelo menos 130 cartoletas, eu recomendo apostar em valorização, tá? É a minha recomendação, porque senão tu vai passar o campeonato todo sofrendo, tu vai fazer um campeonato medíocre, tá? Vai por mim, porque vale a pena tu sofrer 2, 3 rodadas agora. Dá pra fazer pontuações boas com times com menos dinheiro, dá sim. Tem jogadores muito interessantes de média básica, dá sim. E só depende de ti, tá? Tu tem a tua oportunidade aí, confia em mim que é uma boa. Recomendo aqui o Lianco, recomendo o Gustavo Gomes, mas aqui, ó, eu vou apostar em valorização, gente. Eu ainda tô com pouco, então vou de Vitão, que precisa de 1 e pouco para valorizar, e vou de Vitor Gabriel, que precisa de 1,08 para valorizar, pessoal. Aqui, ó, aqui é dica para pontuar e valorizar. Mas tu tá apostando muito no saldo de gol do Inter. Gente,
Aqui eu acho que o Inter pode segurar o saldo de gol. Não vejo tão favoritismo assim, até porque o campeonato tá mostrando aí que os times pequenos podem fazer frente com os times grandes. Eu vejo um campeonato muito equilibrado, eu vejo muita zebra acontecendo no futebol. Eu só vou colocar 2 jogadores do Inter, tá? E só porque precisam de 1.08 para valorizar. Isso aqui não é nem pensando tanto em pontuação, mas sim em valorização. E se segurar saldo de gol, que é uma possibilidade forte, cara, a gente vai valorizar aí 2, 3 cartoletas, 1,5, né? Em cada. Então, assim, vai ser uma nossa válvula de escape, né? Uma segurança. E de lateral, gente, aqui, ó, eu vou recomendar um jogador que eu gosto muito, tá? Pra cartola. É o Giai. Eu vou estar indo com ele. Tá? Eu prefiro ele do que o Piquerez. Eu analisei isso porque assim, o Giai ele tem 14 desarmes em 5 jogos, ou seja, média de 3 desarmes por jogo. Já o Piquerez, ele tem 4 desarmes, média de 1 por jogo, tá? Em 5 jogos, menos de 1 por jogo. Então, assim, o Piquerez está jogando mais ofensivamente. Ele tem maior possibilidade de participar do gol e da assistência, tá? Por outro lado, quem tem uma pontuação mais segura é o Giai, que pode participar com desarmes, tá? Então, cabe a você decidir aí se tu quer uma pontuação mais segura ou se tu quer arriscar uma mitada astronômica, porque se o Piquerez faz 2 gols, ele vai mitar, tá? Se tem pênalti, ele bate também. Então, vai de você. Eu recomendo as duas opções, tá? Eu vou estar indo de GI porque ele precisa de 6.39 para valorizar e porque eu considero aí que a possibilidade dele fazer desarmes, porque o Bahia cede bastante desarmes, eu acho que é maior do que o Piquerez fazer gol, tá? Não vejo aí o Piquerez sendo um dos favoritos para fazer gol. É difícil, né? É difícil. Lateral fazer gol é difícil. Mesmo que ele tá jogando mais ofensivo, é difícil. Não, é igual o Estevão. É mais fácil o Estevão marcar do que o Piquerez, tá? Então por isso que eu tô indo de Estevão e o futebol tá cada vez mais difícil fazer gol. Então assim, eu prefiro garantir no GI. Eu prefiro garantir na média básica ali, pessoal. Mas vai na tua intuição. Dei aqui as duas possibilidades para vocês. Cabe você a decidir, né? Escobar, cara, isso aqui é um monstro. Se você deixar de fora, eu não sei mais o que te dizer. Não pode. Cara, é um crime. Assim, se tu tá deixando o Escobar de fora, é quase um crime, assim, muito grande. Tu tá deixando uma unanimidade de fora. Aí vejo muita gente deixando. Então, assim, ó, se liga, cara. Se liga, porque hoje tem live. Hoje tem live, a gente vai analisar todos os times. Lá no grupo lá que você vai entrar aqui, que é o grupo do WhatsApp, é gratuito. Eu já falei pra botarem o Escobar, senão vocês vão brigar comigo, cara. Não quero que briguem comigo, não, tá? Vamos lá, vamos caprichar aí. Deixa o teu like e te inscreve, não esquece, por favor. Vamos aqui de Everton, nosso melhor goleiro. Eu não recomendo outro goleiro pra rodada, não. Eu nunca negativei um goleiro, então eu não faço hack de goleiro, não. Isso dá um azar, isso chama azar. Eu penso pra frente, vambora. Hack dá azar. Eu penso assim, mas isso aí não existe. Existe sim, na minha cabeça existe, pronto. Técnico, Roger Machado aí, que é o que sobrou. Eu acho que o Inter pode segurar aí saldo de gol, pode ganhar o jogo e pode ir bem. Se você não tem cartoletas, bota o Pepa. E o nosso capitão aí, eu vou de Hulk, cara. O Hulk é o nosso capita, nosso reserva de luxo é o Estevão. E esse é o time da mitada, esse é o time do amor. Lelele, lelele, lelele. Deixa o teu like, te inscreve. Vamos!